Vamos lá, cara a cara, para despedir do Rafa. Lohri ou Bono? Lohri. Quem começa? Eu? Eu já larguei aqui com o Vai lá, Lohri. Rafa. Eu vou de Bono pela Copa. Casão? Lohri. Thiago, lembra que a gente combinou, hein? Eu vou empatar de novo, Domitila. Eu vou de Bono pela Copa também. Bom, eu vou de Bono pela Copa, só porque o Bono pegou muito nessa Copa do Mundo, embora o Lohri tenha feito defesas impressionantes na história. Condé ou Hakimi? Hakimi, fazendo grande Copa do Mundo. Hakimi, concordo. Hakimi também. Casão? Já falei, Hakimi. Eu também, Domitila. Eu também vou no Hakimi, pra mim o melhor lateral direito da Copa, até agora. Varane ou El Yamik? Então, eu até coloquei o El Yamik por conta da probabilidade de desfalque na seleção do Marrocos, né? O Agüer estava machucado, o Saïs saiu machucado no último jogo. Marrocos tem problemas para a defesa. Os dois zagueiros titulares de Marrocos fazem grande Copa, mas eu vou de Varane. Eu vou Renato? de El Yamik. Casão? Eu vou de Varane. Thiago? Agora eu não vou empatar não, Domitila. Eu vou de Varane também. Boa. O Pamecano ou o Saïs? Então, o Pamecano estava fazendo uma grande Copa, mas contra o Harry Kane ele sofreu bastante. Acho que ainda é um dos principais zagueiros da Copa, o Pamecano. O Saïs meio que simboliza essa linha de defesa. Enfim, são jogadores de níveis diferentes, claramente. Mas na Copa do Mundo, eu vou de Saïs. Eu E aí, vou de Renato? Upamecano. Eu vou com o francês. Casão? Eu vou de Saïs. Eu vou de Saïs pela representatividade dele nessa equipe. Chegou à semifinal. Não dá para comparar. Eu acho que não dá para comparar os talentos, mas dá para comparar a liderança e a importância e a simbologia dentro do cara, dentro do campo. Né? O Saïs representa essa força marroquina nessa Copa do Mundo. Eu não vou empatar agora não, Domitila. Eu pensei em empatar pra te complicar aí, mas eu vou votar no Saïs pelo que ele representa mesmo. Por ele representar até um pouco da ideia do técnico em campo e tudo, e para ele representar o que é a equipe de Marrocos. Tel ou Mazraoui? Tel. O Mazraoui, inclusive, também ficou fora do último jogo, né? Jogou o Atiá lá, que fez até assistência pro gol contra Portugal. O Tel, para mim, até foi um ganho muito grande da França, apesar de uma circunstância ruim, né? O Lucas Hernandes machucar e tal, mas o Tel oferece muito ofensivamente. Também sofreu contra a Inglaterra no setor do Saka, mas para mim é um jogador bem importante da França. Theo Hernandes, sem dúvida. Theo Hernandes também. Para mim, um dos melhores laterais esquerdos do mundo nos últimos 3 anos aí. Tá jogando muito no Milan, tá jogando muito na seleção também. Tchouaméni ou Amrabat? Olha essa pronúncia, hein, Rafa? Fiquei treinando aqui. Profissional, né? Olha, o Tchouaméni deu um salto gigantesco no Real Madrid, tomou conta da posição. O Real Madrid não sente falta do Casemiro pelo nível que o Tchouaméni mostra por lá, mas a Copa do Mundo é do Amrabat. O Amrabat para mim, o melhor volante da Copa. Se tiver algum representante do Marrocos na lista dos melhores da Copa, para mim tem que ser o Amrabat, então meu voto é nele. Acompanhe o relator, Amrabat. Eu também. Também. Para mim, um dos grandes destaques da Copa do Mundo. Uma das grandes surpresas, né? Esses jogadores que a gente conhece mais na Copa. Rabiot ou Amalá? Rabiot está fazendo uma bela Copa do Mundo, fica sobrecarregado com essa opção tática do Deschamps de liberar o Mbappé sem a bola. Ele acaba tendo que cobrir uma faixa grande do campo. Para mim, Rabiot. Também, Rabiot, sem dúvida, é um dos destaques da França nessa Copa. Eu vou de Rabiot também pelo sacrifício tático dele. Isso que o Rafa destacou, vou destacar também. Ele se sacrifica para poder ter o Mbappé pronto para decidir o jogo, pronto para arrancar.
pronto para criar a jogada de ataque em velocidade. Então ele se sacrifica entre meio e ala, meio e ala, meio e ala. Então é um trabalho tático difícil de se fazer, não é uma coisa simples, não. E ele está fazendo muito bem. Eu também vou com o Rabiot, sem muito mais que explicar depois do que falaram todos. Realmente faz uma ótima Copa do Mundo. Griezmann ou Unai? Então, esse é um confronto cruel. Porque, assim, o Griezmann é, para mim, um dos melhores jogadores da Copa também. E ele tem um papel muito importante na França, mesmo que ele fique ofuscado pelo Mbappé. Tá jogando muita bola. Eu vou votar no Griezmann, mas eu não posso deixar de falar que o Unai, para mim, é uma das revelações da Copa do Mundo. É um dos jogadores menos badalados e que atingiram o melhor nível, para mim, um dos melhores jogadores da seleção de Marrocos. Fez um trabalho específico em cima do Pedri no jogo contra a Espanha, faz as triangulações pelo lado direito, que é o lado de saídas muito boas de Marrocos. Esse é um jogador que vai sair muito valorizado da Copa, joga no Angers, na França, tem só 22 anos. Eu acho que é um nome que vai ter mercado nessa janela de janeiro. Mas é Griezmann. Mas o Barcelona já está, inclusive, de olho nele, hein, Rafa? O Griezmann, não, ele está jogando muito bem na Copa. O Griezmann mudou de função e está jogando uma barbaridade, né? É um dos motores da França. Eu não tenho, embora reconheça a qualidade do marroquino, mas para mim é Griezmann com folga. Então, o Griezmann, eu também vou votar no Griezmann, não só pela parte técnica, mas também entra no pacote tático do sincronismo com o Rabiot. Enquanto o Rabiot vai para a ala para fechar, para deixar o Mbappé livre, o Griezmann vem para o meio para preencher, para não deixar espaço vazio ali. Quer dizer, para deixar menos espaço vazio possível no meio-campo da França, para ter o Mbappé e o Giroud, que também faz um sacrifício, mas para que funcione a genialidade do Mbappé. É tudo um sincronismo tático ali do Deschamps. E o Griezmann tá nesse pacote aí. Eu vou votar no Griezmann também. Para mim é um cara que meio que se reinventou nessa Copa, né? Tá jogando muito, tá jogando mais recuado e tá sabendo fazer essa função tática que o Casão falava para deixar o Mbappé brilhar, né? Para mim, tirando o Messi e o Mbappé, que estão numa outra prateleira, exceto esses dois, é o melhor jogador da Copa, para mim, o Griezmann. Dembélé ou Ziyech? Eu gostei da fase de grupos do Dembélé. Eu achei que o Dembélé faz uma boa Copa sendo esse cara do lado vazio, né? Já que a França ataca muito pela esquerda e inverte para ele. Mas o Ziyech é mais um desses símbolos da seleção do Marrocos. Eu vou de Ziyech. Não, eu vou de Dembélé. Acho que a Copa do Dembélé é muito boa. Eu vou de Dembélé. Eu vou de Ziyech. Eu vou de Ziyech também. Obrigada, Thiago. Depois eu te dou aquele pix lá que a gente combinou. Mbappé ou Buffal? Aí nem precisa, né? Podemos pular, né, Rafa? Não tem comparação. O Buffal tá fazendo uma Copa melhor do que as expectativas. Muita gente, até outro dia, o Buffal virou trending topics no Brasil e tal. Eu acho que são os efeitos legais da Copa. Da mãe dele também, né? Não, foi antes. É bem lembrado. Teve o episódio da mãe dele, mas foi antes. Foi quando ele fez uma ótima partida contra a Espanha, né? O episódio da mãe dele foi contra Portugal. O Buffal deu muito trabalho pro Llorente contra a Espanha, ele jogou muito bem. O Buffal é muito bom driblador. E ele sempre teve uma carreira muito irregular. Ele nunca foi um jogador confiável. Ele é aquele cara capaz de passar por 5 numa jogada, mas depois fica 10 jogos sem fazer nada. Então, até por isso, ele nunca conseguiu se consolidar no nível mais alto. Mas nessa comparação, nem adianta muito falar sobre o outro, que é óbvio que é Mbappé. A necessidade... Pode pular, né, Renato, essa? A necessidade? Não. Essa pronúncia é mais difícil, Rafa. No comments. Vou deixar para você. Giroud ou... En-Nesyri? Fala aí, Rafa. En-Nesyri. En-Nesyri. Obrigada. Giroud. Giroud é mais atacante, tem mais recurso, funciona muito bem como pivô. Tem feito gols na Copa, que era algo que era muito cobrado e ele ficou muito marcado, às vezes até ridicularizado pela Copa anterior. Mas o Giroud é muito bom atacante. O En-Nesyri é um jogador mais, assim, esforçado e até com mais velocidade do que o Giroud. Fez alguns papéis importantes na Copa. Ele fez uma marcação quase individual no Busquets contra a Espanha. Tirou o Busquets do jogo até, foi muito bem. Fez o gol da classificação contra Portugal, né? Então, assim, o En-Nesyri tem seus capítulos na Copa, mas eu vou de Giroud, sem dúvida. Está fazendo os gols que não fez em 2018.
Eu também vou de Giroud e também por um pacote pesado para ele. Substituir o Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo, ganhou Champions, o cara badalado do momento, mas que na integração com o grupo, o Giroud cai melhor, não só na convivência, mas também dentro do campo. Eu acho que o Mbappé se sente mais confortável ao lado do Giroud, sem competição de idolatria do jogo, né, do campo, do time, sem competir quem vai ser o cara. Eu acho que o Mbappé funciona melhor assim, porque eu vejo dificuldade no Mbappé no Paris, dividindo o status de melhor jogador com o Messi e com o Neymar. O Neymar se sai melhor no Paris do que até o Messi e o Mbappé. Mas quando vem para a seleção, o Mbappé e o Messi se saem melhor que o Neymar. Então eu vejo que o Mbappé sofre um pouco com presença do mesmo tamanho do lado dele. E aí o Giroud facilita isso para ele. E é um papel pesado, vai. Fora os gols que ele está fazendo, é um papel pesado. Se falha, se o Giroud vai mal nessa Copa, o peso do Mbappé ia cair todo em cima do colo dele, porque o Mbappé não, do Benzema. O Benzema saiu machucado, né? Não foi escolha do Deschamps, foi uma contusão. Eu também vou de Giroud. E aí, Thiago? O Giroud ele tem conseguido brilhar nessa Copa, né, fazer os gols que faltaram, na ausência do Benzema. Né? Esse peso da ausência do Benzema, a França não tem sentido, porque o Giroud, nessa Copa, está fazendo os gols que não fez na outra. Encerrar os técnicos. E aí? Difícil essa, hein, Rafael? É difícil, porque a gente acaba comparando estágios completamente diferentes de trabalho, né? Eu acho que o Deschamps tem um mérito muito grande, que é conseguir se adaptar às circunstâncias. Ele acabou mudando, se a gente for pensar, na Copa de 2018 ele montou um time para dar essa liberdade para Mbappé e para Griezmann, a partir do Matuidi era o ponto de equilíbrio. Nessa Copa ele perde vários jogadores importantes, e ele vinha trabalhando com um sistema que era com 3 zagueiros, e na hora da Copa ele opta por outro sistema. E aí o ponto de equilíbrio passa a ser a dupla Rabiot e Griezmann, como o Casão explicou bem, a questão das compensações. Então acho que tem muito mérito para como essa França chega nas 2 Copas. Marrocos, por outro lado, é uma história inesperada, recente, de muita organização tática também, de superação. Então acho que assim, são casos completamente diferentes. Eu vou, nesse caso, valorizar o trabalho do Deschamps. Eu acho que ele fez adaptações muito relevantes, mexendo na estrutura do time em cima da hora, perdendo peças importantes. Por mais que o feito de Marrocos seja fantástico, nesse caso eu vou nas adaptações da França. Eu também vou no Deschamps, porque, o cara perdeu Kanté, Pogba, Benzema, já no treino, na época de preparação final lá no Catar, e conseguiu manter a França em alto nível. Deschamps, sem dúvida. Além de tudo, é um técnico que joga para frente, ao contrário do marroquino, que consegue um feito inédito, realmente, chegar a uma semifinal, mas joga todo fechadinho lá atrás, né? O que é até, vamos assim dizer, aceitável diante do elenco que ele tem. Mas eu vou de Deschamps, sem dúvida. Não, eu vou no treinador de Marrocos, não só pelo trabalho que ele está fazendo com o time, mas pela sensibilidade de fora do campo, de liberar as famílias, de sentir que ele, quando jogou, não teve a presença da mãe, e ele perguntou para os jogadores se isso seria importante para eles. Quantos jogadores, quantas mães viram vocês jogarem aqui? Poucos jogadores levantaram a mão que as mães tinham visto jogar, então ele trouxe, forçou, a Federação de Marrocos ajudou, os familiares estão aí com os jogadores, estão tendo prazer, as mães. Aquela cena do jogador dançando com a mãe no campo não seria possível se não fosse a interferência positiva e sensível do treinador de Marrocos. Eu acho que ser treinador é um pouco mais do que montar um esquema tático e montar uma equipe, escalar 11 jogadores e montar um esquema tático. Tem que ser um pouco mais sensível e perceber o que falta, o que pode ajudar os jogadores de outra maneira. Extra-campo, esse cara foi espetacular. Completamente oposto do Tite, só para deixar bem claro. Ô, Thiago, antes de eu passar a palavra, eu vou empatar agora, tá? Porque eu tô com o Casão, eu acho que esse trabalho que o Regrag tá fazendo é único.
E é especial, né, por ter passado por 3 seleções que eram consideradas favoritas. Com retranca ou sem retranca, ele conseguiu o que era preciso. Desempata aí, meu amigo. Não, eu vou desempatar em favor do Regragui, porque eu acho que o que ele tira do material que ele tem é mais impressionante do que o Deschamps tira do que ele tem. É isso, assim, ele conseguiu, ainda que com um jeito de jogar que eu pessoalmente não gosto, mas funciona bem, ele conseguiu fazer a equipe chegar até aqui, e tem tudo isso que o Casão falou também. E tem uma terceira coisa, que eu tenho um amigo marroquino aqui, que quando colocaram o Regragui para ser técnico da seleção, ele falou: colocaram um cara que é a tua cara para ser técnico da seleção de Marrocos. E na época eu não sabia quem era, né? Aí agora ele fica me mandando foto minha do lado do Regragui. Eu gostaria de ter o conhecimento que ele tem de futebol para poder montar uma seleção igual a que ele montou. Ó, já tinham falado isso aqui no chat, hein, Thiago, que você é a cara dele.